Eleições no Flamengo já começaram. Embora, de fato, elas ocorram em novembro desse ano, já começaram na prática. Dois candidatos muito fortes, que é o BAP e o Landim, já deram entrevista aí nos podcasts, no Charla Podcast precisamente, e começa a se desenhar quais são os pontos que vão realmente mover e fazer a diferença nesse tabuleiro político do Flamengo. E fica muito claro que SAF, o assunto SAF e estádio do Flamengo, são os assuntos que mais vão ter peso nessas eleições, né? A gente viu que tanto o BAP como o Landim se posicionaram contrário à SAF do Flamengo e ambos se posicionaram a favor do estádio. Ou seja, esses são os dois temas que os candidatos vão defender para que possam se eleger. Um com mais veemência, outro com menos. Enquanto o BAP ele não colocou o apoio irrestrito ao estádio, ele condicionou a manter a capacidade de investimento no futebol, o Landim também colocou essa questão de manter a capacidade de investimento, segundo ele, dizendo que não é doido de afetar isso, mas que tem sim condições no estádio. E a questão da SAF, um assunto tão debatido no Flamengo, que sim, tanto um candidato como o outro já se posicionaram em algum momento a favor, precisamente até por ser o presidente, o Landim vem aí tocando no assunto, né? Ele algumas vezes não, ele publicamente reiterou que a SAF seria um meio de financiamento para o estádio, mas agora voltou atrás, fez lá todo um split das contas, das receitas e como poderia financiar esse estádio tranquilamente, sem comprometer a capacidade de investimento e sem nenhuma maneira necessitar de uma SAF. A SAF no Flamengo, nesse momento, virou um assunto indesejável. Quem quer se eleger no Flamengo não pode apoiar de maneira alguma a SAF, até porque as notícias que vêm é que os conselheiros, em sua enorme maioria, são contra a SAF. Enfim, a guerra política no Flamengo começou, o xadrez está ali destacado, já começaram a se posicionar nos podcasts sobre assuntos relevantes, importantíssimos para o futuro do nosso mais querido. Agora é ver como é que vai se desenrolar esse segundo semestre no Flamengo. A minha preocupação é que essa briga política entre dois grandes e fortes candidatos não atrapalhe ali ao time de futebol, ao ambiente do time de futebol. Nesse sentido, eu fico até um pouco mais tranquilo, ou menos receoso, esse é o termo, porque eu acredito que o Tite, entre as suas virtudes, uma delas seja justamente de blindar o elenco de uma disputa política que possa contaminar de alguma maneira essa briga política que vai ocorrer, não tenho dúvida, entre esses candidatos, que dividem bastante a opinião no Conselho do Flamengo, tanto que era a antiga Chapa Azul, que rachou, parte está seguindo o BAP, já vice-presidente como o Totti, como o Prakovic. O Totti agora deixou a vice-presidência de finanças do Flamengo, o Prakovic, que também foi um outro diretor financeiro importante, está apoiando o BAP, e, por exemplo, nós temos aí o VIP de marketing, Gustavo Oliveira, que continua com o Landim apoiando, e o Duns, que vai ser o candidato do Landim. Muita coisa vai acontecer daqui até o final do ano, e, desculpem, tenho certeza, esses dois assuntos, SAF e estádio de futebol, vão ser temas importantes, decisivos nesse tabuleiro político. É muito importante você, rubro-negro, apesar de não votar, você influencia, a torcida do Flamengo influencia, tem muito peso, eu sempre digo isso. Você realmente prestar atenção em como esses candidatos se posicionam a respeito ao longo desse ano ainda e torcer para que, de forma alguma, isso interfira no time, no ambiente do futebol do Flamengo. De qualquer maneira, não dá nem para dizer que a situação ou oposição, porque esses dois candidatos são originários da mesma Chapa Azul, a mesma Chapa Azul que tirou o Flamengo daquele atoleiro de dívidas que tinha lá em 2012 e que esse grupo e não uma pessoa é responsável por estar colocando o Flamengo aonde está no momento como o time mais importante do Brasil, principalmente na questão de orçamento, né? Vamos ver como acontece. Não tenho predileção por algum e caso tivesse também não ia manifestar aqui, mas é importante a gente observar e apontar como esses candidatos se posicionam a respeito de assuntos muito importantes, porque
embora eles apoiem tanto o estádio como são contra a SAF, existem contextos e condições específicas de cada um. Vamos ver o desenrolar disso daí, porque é Flamengo e tudo que envolve o Flamengo e o futuro do Flamengo é importante para cada rubro-negro. Deixe aqui sua opinião, se gostou ou não do conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o like, que é muito importante para que esse vídeo seja assistido por mais pessoas. Se inscreva no canal e até a próxima.